9 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui com novas notícias, novas informações. E hoje eu não quero repetir aqui tudo que vem sendo dito na mídia. Prefiro falar daqueles assuntos mais escondidos, menos comentado e que muitas vezes passa despercebido por conta das notícias que atraem mais, sem percebermos que essas notícias mais escondidas são as que mexem no nosso bolso. Eu quero começar dizendo o seguinte, que esse governo do amor agora quer restringir a quantia de dinheiro que o brasileiro pode conter no bolso. Já não basta os impostos, os tributos, aumento nas prateleiras de mercado, agora querem também saber quanto temos no bolso. Semana passada, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal da proposta que restringe o uso de grandes quantias em dinheiro foi apresentada oficialmente como modernização e combate a ilícitos, mesmo na prática, porém, o gesto carregando aí a marca de um governo que escolhe o caminho mais fácil para eles, que é controlar o cidadão comum. Sob o pretexto de segurança e transparência, empurra-se o brasileiro para um sistema cada vez mais vigiado, no qual cada movimentação financeira precisa ser rastreada, explicada e autorizada. Nós não somos mais donos do nosso próprio dinheiro, não importa se ele está no banco ou debaixo do colchão, porque a partir do momento que você fizer uso desse dinheiro, a movimentação financeira de alguém será detectada. O dinheiro em espécie, que ainda é a única alternativa para milhões de trabalhadores informais, pequenos comerciantes e cidadãos afastados aí do sistema bancário tradicional, passa a ser agora tratado como suspeito por definição. Enquanto isto, os verdadeiros esquemas de corrupção seguem operando em estruturas sofisticadas, longe do alcance de regras que recaem quase sempre sobre quem tem menos opções, né? O resultado é muito simples: mais burocracia, menos liberdade e uma vida cotidiana mais difícil para quem já convive com impostos altos, inflação persistente e serviços públicos precários. O texto que foi autorizado aí, aprovado melhor dizendo, autoriza o Conselho Monetário Nacional a definir valores máximos e regras para pagamentos em espécie, com o objetivo de reforçar o combate à lavagem de dinheiro, segundo eles. Segundo o projeto de lei 3.951 de 2019, olha há quanto tempo isso está já sendo preparado. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, vai definir os valores máximos e as condições para pagamentos em transações realizadas em dinheiro, em espécie, inclusive no caso de cheques e boletos bancários. A versão original do projeto, que deverá receber algumas modificações, estabelece diretamente os seguintes limites para operações em espécie: proibição de uso de dinheiro em espécie em transações comerciais ou profissionais acima de R$10 mil. Proibição de pagamento de boletos em espécie acima de R$5 mil. Restrição à circulação de dinheiro vivo em montantes superiores a R$100 mil, salvo com comprovação de origem e destino lícitos. Claro que esse é um valor que já começa a atingir mais a classe alta. Pobre, para ter R$100 mil nos dias de hoje, só se for amigo do Borcaro, né? Mas muito bem.
proibição de posse de valores acima de acima de 300 mil reais, exceto em situações justificadas. A penalidade, ou seja, penalidades de multa e confisco em caso de descumprimento das regras, né, serão aplicadas e os recursos serão revertidos ao COAF. Que maravilha, né? Se você tiver aí mais de 5 mil de pagamentos em boletos, por exemplo, você será multado e esse valor vai para o COAF. É uma maravilha. Ao endurecer regras sem atacar as causas reais dos problemas, o governo reforça a sensação de que prioridade não é proteger o cidadão, mas ampliar o controle sobre ele. A informação foi divulgada aí pela agência Senado, mas o impacto vai muito além do noticiário. Chega direto no bolso e a autonomia dos brasileiros, que mais uma vez pagarão a conta de decisões tomadas longe de suas realidades. Ok, eu quis trazer essa notícia porque realmente foi muito bem escondida, pouco comentada, mas quem entra lá no site do Senado vai encontrar essa informação, só procurar. Agora, vamos começar falando sobre a notícia que saiu hoje, sobre o senador Ciro Nogueira, que parece um camaleão, que nem eu falei no vídeo de ontem sobre o PT, né? Parece um camaleão. Ele muda de pele de acordo com as conveniências, de acordo com os interesses e olhando para quem vai lhe dar mais vantagens. Porque hoje ele declarou, assumiu apoio declarado a Flávio Bolsonaro, vejam só, como futuro candidato à presidência da República. O que chama atenção não é o apoio em si. Claro, você tem que escolher alguém para dar apoio. Mas o que chama atenção em seu posicionamento é a elasticidade de convicções que ela revela. Porque em poucos meses o senador passou de crítico explícito à viabilidade presidencial de Flávio Bolsonaro, alegando que ele não tinha capilaridade nacional, ausência de musculatura política e dificuldades de articulação fora do eleitorado bolsonarista devido à rejeição do nome Bolsonaro, para agora tratá-lo como um nome irreversível. Este é o cara, esse é o camarada que vai chegar à presidência. A mudança não veio acompanhado de fatos novos, pelo menos relevantes, mas sim no tempo exato em que o vento passou a soprar em outra direção. Antes, o discurso dele era cristalino. O nome que era capaz de unificar o campo conservador, dialogar com o centro e apresentar governabilidade era o de Tarcísio de Freitas, pois o governador de São Paulo era visto como um gestor técnico e político moderado para além da bolha ideológica, segundo ele. Para Ciro Nogueira, naquele momento, o Flávio Bolsonaro era um coadjuvante sem alcance nacional. Mas agora, subitamente, prestando atenção no que está acontecendo com o PT, com o sistema, com o atual mandatário brasileiro envolvido aí em esquemas estranhos, com Maduro, no caso Vocaro, Banco Master, etc. e tal, ele sabe que o ambiente está péssimo, está ruim. Então agora ele descartou o Tarcísio. Não, Tarcísio não serve mais. É Flávio Bolsonaro que tem um destino inevitável. É o que saiu nas manchetes de hoje. O contraste não poderia ser mais gritante. Essa mutação de postura expõe um traço recorrente da atuação de Ciro Nogueira. A política como um cálculo imediato, não como coerência estratégica. O critério não parece ser convicção, projeto de país ou leitura de longo prazo, mas parece mais um posicionamento tático. Estar sempre próximo do nome que naquele momento
parece mais conveniente para poder, né, usufruir de influência, ganhar espaço de governo, espaço de poder e fazer barganhas, evidentemente. É óbvio que o nome de Flávio Bolsonaro é muito palatável. É um nome fortíssimo, porque Flávio já herdou os votos de Jair Bolsonaro, que infelizmente está trancafiado injustamente, doente, passando por dificuldades. Mas o Flávio conseguiu trazer para ele esse apoio bolsonarista. E não tem um nome mais forte na direita que este. Não somente na direita, como na esquerda também. Mas a esquerda é o sistema. A esquerda tem a máquina pública na mão. De qualquer maneira, Flávio é o nome a realmente ganhar muito mais capilaridade do que os outros candidatos. Sem querer desmerecer ninguém especificamente, Zema, Ratinho, Júnior, Caiado, etc e tal. Mas é porque Flávio é sim muito palatável, principalmente aos bolsonaristas, é um parlamentar já experiente, tem uma idade madura para poder atingir novos voos, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, moderada e com uma ideologia bolsonarista, que é o que nos interessa. Então, Ciro Gomes, Ciro Gomes, não, desculpa, estou falando Ciro Gomes, Ciro Nogueira, pelo amor de Deus. Então, Ciro Nogueira, não é mudar de opinião. Isso faz parte da política. O problema é mudar de opinião fingindo que a opinião anterior não existiu. Fingindo que nunca disse nada. Porque ao transformar Flávio Bolsonaro de inviável para irreversível, sem qualquer autocrítica, Ciro Nogueira, então, revela mais sobre si mesmo do que sobre os candidatos que comenta. Ele revela aí uma prática politiqueira clássica, adaptar a narrativa ao jogo do momento, ainda que isso custe credibilidade. E credibilidade, eles não querem nem saber o que significa, porque o político sabe que o brasileiro tem memória curta. Só que nós, bolsonaristas, aprendemos a ter muito boa memória. Nós não nos esquecemos tão facilmente de tudo que vem acontecendo, não. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse pequeno vídeo de Flávio Bolsonaro, em uma entrevista que ele deu para o programa do Paulo Figueiredo Show, no último dia 6 de janeiro. Preste atenção. Não, quando o Tarcísio foi a primeira pessoa com quem eu conversei, depois que o Bolsonaro tinha tomado a decisão. Porque eu sabia que ele era a pessoa que estava ali na maior expectativa, que podia ser, mas nossas conversas sempre foram no sentido, olha... Ele sempre me disse que não seria. Ele sempre falou que não queria, eu também não queria. Nossa conversa sempre foi nessa linha, vamos esperar lá pra frente, ver o que vai acontecer, tem tanta água pra rolar, mas ele pra queria? passar embaixo da ponte. Bom, ele falava que não queria, mas eu acho ali que você tem um seguinte contexto, Paulo, tem um pessoal no entorno dele, que não é que quer ver o Tarcísio presidente da República. Tem um pessoal que quer ver o Tarcísio longe de São Paulo. Essa é a minha leitura. Com o Tarcísio fora de São Paulo, abre um palanque importante para outros players ali. Essa é a minha leitura, mas assim, o que eu sempre digo, Paulo? O Tarcísio tem que estar forte e eu tenho que estar forte. E a gente tem que estar junto no mesmo palanque. É isso que vai acontecer. O Tarcísio fez um gesto muito legal comigo, que no Natal ele me ligou, estava até com o Carlos em casa, fiquei muito feliz com a ligação dele. Ele falou, Flávio, Feliz Natal, tamo junto, conta comigo. Né? Então, Tarcísio, obrigado pela ligação, fiquei feliz demais com a sua ligação. Botei o Carlos do lado para ver também, que ouvi do próprio Tarcísio o que ele estava dizendo para mim ali. Então, agora, o Tarcísio tá nas férias dele. Inclusive tá aqui nos Estados Unidos também, pelo que eu tô sabendo. E, enfim, tá ali dando uma recarregada nas baterias, como eu também tô. E eu não tenho dúvida, Paulo, que a gente vai estar cada dia mais próximo, mais junto do que nunca, porque o projeto dele, para dar certo, tem que estar comigo, e o meu para dar certo tem que estar com ele. Então a relação tá boa. A relação tá boa, cara. Eu respeito muito o Tarcísio, eu acho que ele é um cara assim, ele é um cara leal ao Bolsonaro, e é uma pessoa que vai, no momento dele, no tempo dele, tá perto, dá o palanque, e vamos caminhar junto, porque a vitória em plano nacional passa também, e principalmente por São Paulo. Agora... Muito bem. Vocês viram que o Flávio foi muito claro com relação a Tarcísio de Freitas. Vocês ouviram da boca de Flávio Bolsonaro
o pensamento dele, a opinião dele. Agora, eu quero que vocês assistam este outro pequenino vídeo de um cara sem expressão. Preste atenção, nós vamos comentar já já. Agora, quem teve que chupar o dedo foi, por outro lado, né? Foi o Gilberto Kassab, que sonhava com o Tarcísio saindo candidato à presidência, estava empurrando, lançando matérias de que Tarcísio estava aí tendencioso a sair candidato. Por quê? Porque o sonho do Gilberto Kassab era sair candidato a governador de São Paulo. Ele já foi prefeito de São Paulo, queria agora ser governador. Claro, então ele empurrava Tarcísio de Freitas. E aí, o que acontece? Agora que Tarcísio já declarou que é candidato a governador, a reeleição, o Kassab foi obrigado a jogar todas as suas fichas em Ratinho Júnior. Pois bem, esse camarada que falou com vocês agora há pouco, gravou esse vídeo no dia 28 de dezembro de 2025, ou seja, bem antes da entrevista de Flávio Bolsonaro. O que significa dizer que eu não falei bobagem, como algumas pessoas comentaram abaixo do vídeo, quando eu dei essa opinião que vocês ouviram. Teve comentário que o cara disse que eu fazia das tripas o coração para passar o pano em Tarcísio. Bom, esse é um pensamento muito curto, me desculpem quem falou, porque na verdade isso não se trata de defender A ou B, significa de fazer uma leitura clara da política, como que ela funciona, como ela trabalha. E eu sempre repito que na política o que se escreve hoje não se cumpre amanhã. Muda-se facilmente de opinião. Mas Tarcísio de Freitas realmente nunca correu atrás da Faria Lima. Ele era empurrado para Faria Lima por interesses. Ou seja, esse vídeo do dia 28 de dezembro mostra que o jogo político envolve tudo, inclusive narrativas jornalísticas, para que os políticos atinjam seus interesses. Então, qual era o interesse? Claro, o Kassab sempre sonhou em ser governador de São Paulo. Para isso, era necessário Tarcísio sair. Ele iria dar apoio a Tarcísio, né? O Estado de São Paulo iria apoiar Tarcísio para que Tarcísio desse apoio a ele como governador. E o PP do Ciro Nogueira ia entrar nessa onda do mesmo jeito. Prova é que agora o Ciro Nogueira disse que vai lançar candidato próprio pelo PP em São Paulo para concorrer ao governo de São Paulo. Mas como sempre frisei, Tarcísio de Freitas nunca procurou apoio da Faria Lima. Mas o sistema o estava empurrando. E isso faz com que nós tenhamos que prestar muita atenção nas notícias, da maneira como elas saem. Porque nada acontece por acaso. Todos os passos, todas as falas de qualquer político têm uma razão de ser. Inclusive quando a direita, quando o nosso presidente Jair Bolsonaro ou o próprio Flávio Bolsonaro se aproxima de figuras do Centrão. O Flávio nem bem foi indicado pelo Jair como pré-candidato, ele foi conversar com a Faria Lima. Não é porque ele é do sistema, nada a ver, mas ele precisa do sistema financeiro ao seu lado. Senão não se governa esse Brasil. Sem o sistema financeiro não se governa. Sem a ajuda do Centrão não se governa. Por isso, Jair Bolsonaro se aproximou do Centrão quando estava presidente. E nem assim lhe foi garantido segurança. Mas isto se chama política. E no Brasil é mais conhecido como uma política suja. Não de quem a pratica, mas de como é o sistema. O sistema é bruto e violento, tenho certeza disto. Agora, mudando um pouquinho de assunto e para partir para o final, eu vou falar um pouquinho de geopolítica, que eu sempre aconselho vocês a ouvirem atentamente, porque existem coisas que por si só se justificam.
Por que Donald Trump passou a falar tanto da Groenlândia? Nós queremos a Groenlândia. Ontem mesmo ele até disse que os Estados Unidos querem comprar a Groenlândia da Dinamarca. Disse que poderia até ofertar $100 mil para cada morador da Groenlândia. Não sei se é verdade ou é mentira, mas que ele quer, quer. Agora, por quê? Porque a Groenlândia deixou de ser apenas um território coberto por gelo para se tornar um ponto silencioso, onde o futuro da segurança internacional começa a ser desenhado. Para os Estados Unidos, a ilha ocupa uma posição quase inevitável. Ela está exatamente no caminho mais curto entre a América do Norte, ou seja, Estados Unidos, e a Eurásia. Eurásia, Europa e Ásia juntas, né? Então é o caminho mais curto, como uma espécie de sentinela avançada voltada para o Ártico. Mas justamente dali, radares e sensores conseguem enxergar antes, reagir mais rápido e oferecer aos americanos aquilo que nenhuma tecnologia substitui completamente: profundidade estratégica. É um ponto super estratégico. Super. É nesse espaço remoto que funciona a base de não sei como fala, deve ser isso, Pitufik, né? Herdeira da antiga Thule, integrada aos sistemas de alerta antecipado de mísseis e às operações espaciais que sustentam a superioridade militar dos Estados Unidos. Ok, à medida que o gelo vai recuando, o Ártico deixa de ser uma barreira natural e passa a ser uma avenida aberta. O que significa isto? Significa novas rotas marítimas que encurtam distâncias entre continentes, redesenhando o comércio global e criando corredores que podem ser monitorados e protegidos ou disputados, como é o caso. Para Washington, permitir que potências rivais se protegem nesse ambiente seria aceitar a vulnerabilidade direta no entorno do continente americano. A lógica estratégica é simples e dura. Quem influencia a Groenlândia observa o tráfego, controla acessos e protege, claro, poder sobre... Protege não, projeta, né? Poder sobre um espaço que por décadas esteve fora do alcance real das grandes marinhas. Existe ainda a dimensão econômica, menos visível, mas igualmente decisiva. Sob o solo gelado da Groenlândia repousam também terras raras e minerais críticos e indispensáveis à indústria de defesa, à alta tecnologia e à transição energética. Em um mundo aí no qual a dependência desses insumos se torna um fator de segurança nacional, os Estados Unidos veem a ilha como uma oportunidade de diversificação estratégica e reduzindo a exposição a cadeias produtivas dominadas por terceiros. Não se trata apenas de mineração, mas de soberania tecnológica no longo prazo. Esse interesse americano ganha contornos mais nítidos quando observado à luz da competição com a China e com a Rússia. Moscou amplia sua presença militar no Ártico. Pequim se apresenta como potência quase ártica, investindo em infraestrutura e projetos econômicos. Então, para os estrategistas americanos, cada movimento desses rivais é um sinal de alerta. A Groenlândia, nesse contexto, funciona mais ou menos como um tampão geopolítico. Quanto mais sólida for a presença americana, menores são as brechas para avanços silenciosos de adversários em uma região decisiva para o século XXI. Assim,
O interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia não existe ou não nasce apenas por um impulso ou capricho. Aí eu quero, é meu e pronto. Não. Mas nasce de uma leitura fria do mundo que emerge. Um mundo em que o gelo derrete, as rotas se abrem, os recursos ganham valor estratégico e a distância entre continentes encolhe. Nesse cenário, a Groenlândia deixa de ser periferia e passa a ser centro, um ponto onde segurança econômica e poder se encontram, e que os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ignorar. No sentido de segurança militar, podemos até dizer que assim como a Rússia passou a enxergar a Ucrânia como um vetor potencial de ameaça estratégica, não por si mesma, mas por quem poderia se projetar a partir dela, caso a Ucrânia viesse a fazer parte da OTAN, os Estados Unidos observam a Groenlândia com a mesma lógica preventiva. Se a Rússia tinha medo que a Ucrânia, fazendo parte da OTAN, ela ficaria cercada pela OTAN com seus mísseis voltados para Moscou, os Estados Unidos estão imaginando o mesmo. Correr o risco de deixar a Europa e a Ásia todos voltadas contra os Estados Unidos? Não. Nós precisamos pisar na Groenlândia, que vai ser nosso paredão de proteção, digamos assim. Em ambos os casos, o temor central não é o território em si, mas a possibilidade de forças rivais ocuparem aí ou influenciarem um espaço sensível, reduzindo a profundidade defensiva de uma grande potência. Então esse é o motivo pelo qual Donald Trump está fazendo essa política de assumir a Groenlândia. Todos olham pelo lado do Estados Unidos quer dominar o mundo, quer tomar conta do território dos outros. Não. Estados Unidos, como é a maior potência, está se precavendo para evitar o risco de um dia se tornar alvo fácil. Eles, como podem, estão agindo. Quem não pode, chupa o dedo, como é o caso do Brasil, que está encolhido. Né? O Brasil vai virar uma ilha dentro da América do Sul. Vai ficar todo azul para baixo, azul no lado leste, no lado oeste da América do Sul e azul no norte da América do Sul. Só o Brasil vai ficar vermelho. Até quando? Só Deus sabe. Ou até o dia que Donald Trump resolver também chutar o balde. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Se não gostaram, me desculpem. Prometo fazer melhor amanhã. Ok? Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Terra Brasilis News.